Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pode tomar teu assento, Deus abençoe. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, porque é sempre bom falar da palavra de Deus. A convite do pastor Jefferson, amigo, vizinho, etc, etc, etc. Então, como eu costumo falar, estamos juntos e nada melhor do que você poder contar com algumas pessoas na sua vida. Você sempre pode se direcionar a alguém, você vai achar esse alguém. E algumas pessoas passam nas nossas vidas e acabam nos ensinando. Ele sempre fala que, o Marcos foi meu coordenador, mas o que eles me ensinaram também, porque nós aprendemos um com os outros, né? Então, eu sempre agradeço a Deus e agradeço a Deus pelas pessoas abençoadas que passaram na sua vida. Porque você talvez nunca mais veja ela vai mudar daqui, vai ficar rica, vai lá para Boston e você nunca mais vai ver. Apesar que atualmente quem tem Face, né, WhatsApp, é impossível você perder alguém. Anos 80, se você não pegava o telefone e o endereço, adeus, né? Agora não. Então, meu filho esses dias estava se despedindo da turma dele do colegial. E eu falei para ele, agora não tem graça, né? Porque você tem todo mundo no Face. É só você chegar de manhã e falar, oi. Está lá. Então, mas valorize as pessoas que passam pela sua vida. E vocês passaram pela minha vida também. Então, valorizo vocês e vice-versa. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Aonde estão os adoradores nessa noite aqui? Levanta a sua mão. Você tem certeza do que você veio fazer aqui? Tem certeza? Você já sabe o que você veio fazer aqui hoje? Sabe mesmo? Sabe. Então, quem vem adorar, levanta a mão. Quem vem adorar, dá glória a Deus. Quem vem adorar, abre o coração, ouve Deus falar. Nós estamos numa igreja pentecostal, Assembleia de Deus do Belém, e o Espírito Santo está no nosso meio, amém? Como o tempo passa rápido, não quero ocupar o tempo dos irmãos, é uma noite de Santa Ceia. O Senhor tocou no nosso coração para trazermos um texto que se localiza aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, dos versos 1 ao verso 6. Versículo 1 ao versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Todos já encontraram? Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 6. O título tem como A Ressurreição. E passado sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam uma às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes, não vos assustei. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Já que você sentiu a presença de Deus, eu vou repetir, aleluia, o versículo 6, aleluia, e sentindo o que você está sentindo aí, tá? Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis. Buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Aleluia, você pode adorar a Deus, glorifica ao nome do seu Deus nessa noite, aleluia. Baseado nesse tema, sobre esse tema, esse texto, eu quero falar sobre o seguinte tema, frutos da ressurreição. Repita comigo, frutos da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus lá na eternidade teve como plano, um belo dia, criar um homem, para receber a adoração desse homem.
Não como um sentido de ele precisava aparecer, precisava ser, ele precisava chamar atenção, a pessoa de Deus, não. Mas ele, como um Deus poderoso e maravilhoso e eterno, resolveu criar o homem e falou: esse homem vai me adorar, vai me honrar, vou estar com ele todos os dias, vou ter comunhão. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para ficar afastado, separado por um vidro, separado por uma parede, uma porta, separado por problemas, dificuldades ou pensamentos. Quando Deus Ele resolve criar o homem, é para que houvesse comunhão, comungar, estar perto, estar próximo, estar conversando. Eu não sei você, mas já me deu uma pontinha de inveja quando eu vejo Deus passeando no jardim falando com o homem. Eu falei: por que eu não estou lá? Eu falei: ainda bem que eu não estou lá, porque senão eu ia ser marcado como o homem também que pecou e levou a humanidade onde está. Mas vontade de estar pertinho de Deus. Que coisa gloriosa. Eu fico imaginando, eu estou aqui sentindo a glória de Deus, eu estou aqui sentindo comunhão com pessoas que eu não tenho dia a dia com você. Eu não tenho relacionamento com você, mas a nossa fé nos faz virar irmãos, a nossa fé nos faz sentir o fogo que eu estou sentindo aqui, que você está sentindo aí. Então, nada melhor do que ter comunhão. E eu fico imaginando, se nós estamos sentindo essa comunhão, o que era esse homem ter comunhão com o Criador? É aquela glória descendo. É claro, imagino eu, que Deus não poderia descer com a sua glória do jeito que é, porque não, o homem seria consumido. Claro que Deus deve ter feito de alguma maneira para não consumir aquele boneco de barro falante que anda, e mais depois a sua mulher, mas ele tinha comunhão com aquele ser. E aí era o plano de Deus para a humanidade. Mas Paulo, alguns tempos depois, cita um texto no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que vai resumir o meu início da minha fala agora. Esse texto diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse relacionamento andava bem. Esse relacionamento andava de uma maneira maravilhosa, como eu sei e você sabe. Mas o homem destruiu, o homem destruiu uma ordem colocada por Deus. Ele simplesmente não aceitou a proposta de Deus. Não coma do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Não vá para lá, não coma. Deus estava testando o homem. Nós sabemos que o homem pecou, errou, não aceitando a ordem de Deus. E de uma certa maneira ele acabou rompendo essa ligação que havia entre Deus e ele. O texto de Paulo nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória. O que é destituir? É afastar. O que é destituir? É despedir, é mandar embora. Então o primeiro desempregado da face da terra foi Adão, quando ele estava com a comunhão tremenda com Deus, e Deus simplesmente falou: sai da minha presença, porque o pecado não compactua com a minha glória. Quem está no pecado não pode continuar na minha presença. É a santidade e o pecado. E aí, depois que o pecado entrou algo pior ainda, que está relatado em Romanos 6, 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. O homem conheceu a morte através de Abel, quando foi assassinado pelo seu irmão Caim. E aí, depois daquele tempo, com certeza, aquela história continuou ecoando nas histórias das civilizações que vieram depois. Um homem morreu. Que homem que foi esse? Foi Abel. Quem matou ele? Foi Caim. E essa história foi se perpetuando. E o homem, com certeza, começou a perceber: peraí, se a morte aconteceu, se alguém pode morrer, significa que se eu pegar também um cutelo ou algo bem pontiagudo, eu posso matar alguém. Então, se eu ficar nervoso, eu posso tirar a vida dele. Então, essa ideia que acabou aparecendo a morte através de Abel, com certeza, algumas pessoas começaram a entender, com o conhecimento da história, dizendo que já que Abel morreu, o homem pode morrer, então eu posso matar os meus inimigos. E aí que se começou, o assassinato, as guerras, as batalhas pela humanidade. Quando o homem peca, a morte, ela entra na história do homem. E de lá para cá, uma coisa que o homem não consegue vencer é a morte.
Ele vence tudo, mas não consegue vencer a morte. Você pode ser rico, pobre, pode ter a posição que você tiver, mas todos nós nos encontraremos, se não houver o arrebatamento da igreja, nos encontraremos num cemitério mais próximo do seu endereço. Então não adianta se eu acho, eu posso, eu aconteço. Talvez se você fala demais, como diz o pessoal por aí, vai ter 2 caixões, né? Um para você, outro para a língua. Quem sabe você ouve demais ou faz alguma coisa a mais, mas o caixão faz parte da nossa história. Se Jesus não vier buscar a igreja, saiba de uma coisa, a morte vai aparecer no seu caminho. Então de lá para cá o homem tenta destruir, tenta acabar com a morte, mas ele não consegue. Um dos maiores exemplos que nós temos das civilizações que tentaram acabar com a morte são os egípcios. Os grandes imperadores e faraós, eles não aceitavam que iriam morrer. Veja bem, você imperador, veja bem, você com ouro na cozinha, na sala, nos talheres, você com ouro na vestimenta, todo mundo te adorando, você tendo um império que você perde de vista, e de repente uma doença, algo que você não conhece, pode acabar com a sua história da noite para o dia. Imagina um homem desse, com todo o poder, sendo destruído por simplesmente algo silencioso, que batia na porta dele dizendo, vou te levar hoje, não importa se você é imperador, não importa se você é servo, não importa onde você esteja, no barro, na lama, no mármore, de Carrara, onde quer que você esteja, numa casa de sapéu, num palácio, eu vou visitar você. E esses homens não aceitavam. O que eles faziam? Pegavam, construíam monumentos, sepulturas gigantescas, como nós temos lá no Egito, que são as pirâmides. Não são monumentos lindos que eles acharam bonito, vamos fazer? Não, ali é um túmulo gigante. E ali dentro, através de caminhos curtos, passagens estreitas, existe uma câmara onde coloca o esquife, onde coloca o corpo, e ali era enterrado o faraó. Mas ele não acreditava nisso. Ele acreditava, eu vou morrer desse mundo, mas eu vou continuar com a minha história no outro mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar minha riqueza, eu vou levar comida, eu vou levar o que? Bens, eu vou levar tudo que eu tenho para levar para o outro reino. E apesar disso tudo parecer que já basta, não, eu vou levar, sabe o quê? Os meus servos. Então, é comprovado pela arqueologia que muitas pirâmides, quando foram descobertos os túmulos dos faraós, haviam que o corpo, a múmia, o esquife do faraó, que até hoje está lá no Museu do Cairo e outros museus espalhados pelo mundo. Existiam o quê? Os pertences do faraó, existiam comidas encontradas desde aquela época, mumificadas, e existiam ainda muitos esqueletos, e eles queriam entender o porquê desses esqueletos. E aí começaram a pesquisar, que o faraó pedia para alguns servos fiéis dele entrar na câmara e fechar a câmara por dentro. Então, com o passar do tempo, com a escassez da comida e, claro, escassez do oxigênio, os escravos, os servos morriam ali dentro. Crendo que a morte não me venceu, eu venci a morte. Eu vou levar tudo para o outro reino, eu vou levar tudo para o outro mundo, porque afinal de contas eu sou faraó, eu sou o rei, não adianta, ninguém vai me vencer. É isso que eles acreditavam. Coitado, mal sabia que estava totalmente enganado. Se matar, além de morrer, ainda levava outras vidas inocentes com ele. A morte é um grande problema para a humanidade. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer porque talvez o seu sentimento seja o quê? Vou deixar meus entes queridos aqui. Vou me separar deles, vou deixar minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha. Vou deixar. Agora, há algumas pessoas que não querem morrer pelo pior conceito que elas têm na vida, pela pior desculpa que é, não quero morrer porque eu não quero perder a posição que eu tenho. Eu não quero morrer porque eu não quero perder esse carro que eu tenho. Eu não quero morrer porque eu não quero perder a casa, eu não quero perder a mansão que eu tenho. Eu não posso ser derrotado, assim como os faraós pensavam. Existem pessoas no nosso meio hoje que pensam da mesma maneira. Eu não aceito morrer, eu não quero morrer e eu vou fazer de tudo para prolongar a minha vida. E aí coloca botox, e coloca detox, coloca tudo que é tox no mundo, coloca, estica, joga para lá, faz plástica, 500 mil plásticas para quê? A morte está longe, está longe. O RG está dizendo lá, tem 520 anos, mas aí eu coloco um botox, coloco um produto dizendo, a morte está longe, mas a identidade está dizendo, a morte está perto e logo, logo vai chegar e se cuida. Não tem como vencer a morte. Essa é a nossa realidade.
Alguns não querem morrer porque vão deixar familiares, mas outros não querem morrer porque vão perder a ostentação. Aqui nessa terra ele chama atenção. E lá no meio do cemitério, no monte de caixão, acabou, filho, acabou tudo. Por isso essa vida que você tem hoje, esse ar que você está respirando aí, essa oportunidade de estar na presença de Deus, participando de uma santa ceia, é o maior tesouro que você tem. A sua família, os seus familiares, a capacidade na cantoquiabia sóbia, de cantar, de cheirar o cheiro das flores, de sentir, de viver. A vida é um prazer, a vida é um presente de Deus. E eu gostaria que você glorificasse a Ele nessa noite, pela vida que você tem, por essa vida que você tem, essa oportunidade de estar na casa dele, glorificando, exaltando, enfim, glórias ao nome do Senhor. Você vai dando glória a Deus aí. E aí o homem, não aceitando a morte, começou a criar algumas desculpas. Algumas crenças começaram a se espalhar por aí. Os materialistas, pessoas que pensam que depois que morreu, acabou. Morreu, acabou. Estou vivendo aqui. Ataque cardíaco. Pum, caiu. Acabou. Não existe outra vida, não existe outro mundo, não existe nada. Isso é uma bela desculpa. Por quê? Já que se eu morrer não existe nada, por que eu preciso temer a um Deus? Já que se eu morrer acabou tudo, para que obedecer a Deus? Para que seguir regras? Vamos aproveitar o mundo, vamos aproveitar a bagunça, vamos aproveitar a carne, o pecado, vamos aproveitar tudo o que o mundo tem. Ou seja, não estou preso a ninguém, não estou preso a criador nenhum. Morreu, o materialista, ele pensa o seguinte: aqui nesse mundo não existe Deus, morreu, acabou, não tem outro mundo, não tem outra vida, aqui é só um período, é uma dádiva da vida, nós estarmos vivos, é só isso e acabou. Os espíritas acreditam na reencarnação. Existe a reencarnação oriental e ocidental. A oriental é crer que você morreu, reencarna no quê? Num bicho. Por isso que tem muita gente que lá deve imaginar o seguinte: viu uma barata, fala, eu acho que essa barata é aquela vizinha que eu odiava. Já que é ela, eu vou matar ela agora. Não matei quando era gente, agora virou barata, eu mato ela. Aí vai e mata. Tem outros, como templos na Índia, que não matam os ratos. Todo mundo aqui deve ter visto já um templo na Índia onde existem panelões de leite e os ratos estão lá bebendo leite e ninguém mexe com o rato, não pode pisar no rabo. Por quê? Porque pode ser a reencarnação da nossa prima Joaquina, pode ser a reencarnação do tio Francisco, pode ser o que? Tio Francisco brigando de novo com o Antônio. Que negócio é esse? Eu sabia que era meu tio esse rato. A vaca anda livremente, ninguém mata na Índia nem nada. Por quê? Morreu, com certeza reencarnou em alguém. Mas a palavra de Deus diz em Hebreus 9: ao homem é ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. E ainda bem que nós cremos nisso, amém? Você pode dar um glória a Deus aí, crente? Ô crente, crente, olha aqui salvo. Dá um glória a Deus aí, bem alto, dá um glória a Deus. Dá um glória. Isso, é para ele, é para ele, é para ele, é para ele, é para ele. É para ele, é para ele, é para ele, é para ele, é para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguns acreditam que vão morrer e vão reencarnar em outra pessoa. Essa é a reencarnação mais comumente aceita na região ocidental. Morre e depois eu vou nascer no corpo de outra pessoa para pagar as minhas dívidas. E aí vai num ciclo absurdo e errôneo, aonde a palavra fala que é ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Alguns acreditam na teoria da absolvição. Morreu, tudo volta para a divindade. Morreu o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, a poeira depois, volta tudo para uma divindade, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que eu creio que você crê, não é o Deus que você veio aqui adorar, lembrar da morte do filho dele, não. É um Deus, uma divindade qualquer que o homem, pela sua própria natureza, precisa adorar algo superior a ele. Então essas pessoas que pensam dessa maneira, imaginam o quê? Eu vou morrer e tudo isso aqui vai ser absorvido, vai ir lá para... Ou seja, ideias e mais ideias absurdas que o homem cria para fugir da verdade de Deus. E o homem continua não aceitando a morte. Até que no mês de março, aproximadamente 5 de março desse ano, houve uma matéria no Fantástico, TV Globo, um bilionário russo chamado Dmitry
Itzkov. Tem muito dinheiro. E quem tem muito dinheiro, às vezes a gente imagina, eu queria ter muito dinheiro, que eu ia comprar um monte de coisa. E depois de você comprar um monte de coisa, o que você ia fazer? Porque quem tem muito dinheiro é assim, ele sai de manhã, ele tem 500 carros na rua, na casa, na garagem. Ele tem 500 iates lá no mar, no oceano. Ele tem as melhores mansões. O que ele tem? Ele vai ter tudo, ele vai viajar para tudo que é lugar. Mas vai chegar uma hora no leito de sono dele, na caminha bonitinha, ele vai sentir falta de algo, que é o Deus que preenche o homem. Então não adianta ter tudo, não adianta também ter nada. Há sempre um vazio a ser preenchido. E quem aceita Jesus, está cheio dele, está cheio dele, está cheio dessa presença, a presença de Deus. E eu posso ver isso na vida desse homem. Eu tenho tudo, o que eu vou fazer agora? Vou dar um jeito na morte. Eu posso comprar tudo. Ele não vai, papai, não acorda de manhã, não vai para o Nabuco correr. Ele simplesmente levanta de manhã, ele pode, se morasse aqui nas circunvizinhanças daqui, ele sairia daqui e iria lá para a Avenida Colômbia, vou lá numa daquelas lojas, comprar uma Maserati, acabou. Quem tem dinheiro é assim, tem muito dinheiro, é desse jeito. Porque o prazer da compra é isso, é você olhar, desejar, comprou, trouxe. E agora? Vamos pagar, né? Por isso que o pastor falando sobre isso, e eu vivi umas situações essa semana. Minha sogra querendo comprar um sofá, mas imagina o sofá. O sofá. Ele não faz L, ele faz X, eu acho, faz M. Ele pula, o sofá deve falar, deve servir café. E a minha esposa perguntou para ela, quer comprar? Quero, vou comprar. Como que a senhora vai pagar? Depois eu me viro. Então, nós queremos possuir. O resto, depois acontece. E esse homem, com todo o poder que ele tem financeiro, ele disse, eu vou dar um jeito na morte. Ele criou um projeto chamado Iniciativa 2045, onde ele contratou todos os médicos, cientistas que ele pôde contratar. Isso é real, história lá no Fantástico. E ele pagou esses cientistas para dizer o seguinte, eu preciso que vocês criem uma fórmula para imortalidade. Resumindo, eu não quero morrer, tá entendendo? Porque eu tenho muito dinheiro. E eu gostaria que vocês pesquisassem sobre as células humanas. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre o que podemos fazer para prolongar a vida do ser humano. Porque tem uma coisa que eu ainda não venci, é a morte. E eu preciso vencer. E ele investiu dinheiro, sabe por quê? Porque ele acredita que ele vai chegar na imortalidade. Ele acredita que ele vai vencer a morte. Se ele estivesse aqui, eu chegaria para ele e falaria o seguinte, senhor Dimitri, prazer, evangelista Marcos, tudo bem? Aqui está a igreja do Senhor, pastor Jefferson, etc. Tem um conselho para dar para o senhor. Que conselho, Marcos? Se eu fosse o senhor, eu pegaria o seu dinheiro, investiria em ONGs, em casas de repouso, casas de recuperação, eu investiria em residências para as pessoas que não têm aonde morar. Mas por quê? Porque o seu investimento para vencer a morte não vai dar certo de maneira alguma. Eu só conheço um que venceu a morte e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Então não adianta, só vai perder dinheiro. Só vai perder dinheiro, porque só tem um que venceu a morte, e ele é o Filho de Deus, aleluia, que morreu na cruz e ressuscitado está, aleluia, e vivo está. E é sobre ele que eu quero continuar falando agora. Jesus, o projeto de Deus para a nossa vida. O homem estava condenado à morte. Por que salvação? Porque se Jesus não morresse por nós na cruz, não fosse ele o sacrifício, nós iríamos morrer, não teria vida eterna, não teria nada. Então Deus envia o seu filho para morrer por nós. Vem cá, querido, por favor. Fica aqui, vira para lá. O homem ia morrer ainda. Jesus simplesmente falou assim, espera um pouco. Quem iria morrer era ele. Quem iria morrer era você.
Quem iria ter morte, não ia ter solução, era eu e você. Mas Jesus morreu na cruz. É por isso que quando você chegar nesse dia da Santa Ceia, você talvez esteja frio, desanimado, e fala: Deus, derrama fogo aqui no altar, porque eu vou para o culto de Santa Ceia e eu quero viver aquilo que o Senhor viveu na cruz. Eu quero valorizar esse momento da tua morte por mim, Jesus. Jesus envia o seu Filho. E esse plano de Deus está bem relatado aqui no livro que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 21. Porque assim como por um homem veio a morte através de Adão, também por um homem veio a ressurreição, Jesus Cristo, Filho de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus falou assim: vou enviar o meu Filho, porque o homem é um projeto meu, o diabo não vai levar o homem para o inferno, vou eu trazer a salvação, vou eu trazer uma chance do homem se regenerar do seu pecado, da vida errada, mudar de vida, alcançar a salvação e vir aqui para o céu morar comigo, porque eu quero renovar, eu quero reviver essa comunhão que eu tive uma vez com o homem lá no Éden. É esse o projeto de Deus. Deus quer salvar o homem para reaver essa comunhão. Deus quer você perto dele, Ele quer ver você perto dele, aleluia, a todo momento, todo dia, toda hora. E quando você morrer ou for arrebatado, é juntinho lá no céu com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele. Nós precisamos, aleluia, lutar para estar no céu com Deus, aleluia. Glorifique o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus vem e nasce. E a palavra começa a nos relatar sobre o ministério de Jesus. Já estou terminando. Jesus, ele começa a aparecer no meio do povo. Eu não sei você, mas eu fico imaginando se eu, numa multidão, que o pastor citou, da 25 de março, encontrasse Jesus. Uma multidão do centro da cidade, aqui de Santo Amaro, centro de Diadema, eu encontrasse Jesus. Se você pudesse ser arrebatado agora, através de uma máquina do tempo, ou Deus mesmo te tirasse daqui, te levasse lá no tempo em que Jesus estava lá no mar da Galileia, qual seria a sua reação? Talvez ninguém entender a sua roupa. Talvez as mulheres da época, os homens da época, falar: que roupa é essa, de louco? De onde esse homem veio? Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu, Marcos, eu sairia correndo, não desfocaria o olho dele, colocaria meu olho fixado nele, falando: não acredito que aquele que eu glorifico, que aquele que eu exalto, que aquele que me visita nas madrugadas, durante a manhã, durante o dia, está na minha frente, o Filho de Deus. Eu não sei você, mas eu sairia correndo, abraçaria ele e diria: não te largo por nada. Eu quero sentir o teu cheiro, eu quero sentir o cheiro do teu cabelo. Jesus, eu quero sentir o som da sua voz. Fala comigo, pelo amor do teu Pai, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Como diz aquele hino: que privilégio que aqueles homens tiveram de ouvir o som da sua voz. Abraçou. Quando o vento, Jesus aqui, os discípulos aqui, quando o vento bateu nele e trouxe o cheiro que cada um tem particularmente, independente do perfume, cada um aqui tem um cheiro pessoal, e de repente o vento bate no cabelo dele e traz o cheiro para minhas narinas, eu ficaria emocionado, eu ficaria impactado. Talvez Pedro ia ficar com ciúme de mim. Quem é esse aí que apareceu, ó Pedro? Desculpa, mas eu conheço ele também, e eu quero estar perto dele, eu quero estar do lado dele. Aleluia, glorifique o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Jesus saiu curando pessoas. Jesus, ele vem impactar a sociedade. Imagina aquela mulher que está com problema na coluna. Imagina aquela pessoa que está coxa, que está paralítica. E de repente a vida dela, para ela, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ia ser a mesma. Mas Jesus cruza no caminho dele. E numa palavra só ele muda a vida daquela pessoa. Você não está ouvindo? Ouça agora o que eu te digo.
Você não está vendo? Então veja agora. Você que não está andando, ande agora. Então Jesus ia operando milagres. Ele ia curando o coxo. Ele ia tirando vários problemas e situações que as pessoas passavam. É claro que a Bíblia não relata todos os milagres de Jesus, mas do tempo de vida, 33 anos do seu ministério ali, do ápice do seu ministério, o tempo que ele viveu na face da terra, sendo filho de Deus, eu fico imaginando os milagres, inúmeros milagres que aconteceram por intermédio dessa pessoa maravilhosa chamada Jesus de Nazaré. E ele ia curando os coxos, libertando os oprimidos. A casa que outrora era arrebentada, porque uma pessoa endemoniada estava destruindo, de repente ele entra e muda a situação daquela pessoa. Jesus operava milagres, as pessoas conheciam Jesus porque levantou o paralítico, curou o surdo, curou o mudo, curou o cego. Talvez algum crítico dele, algum fariseu dissesse, ele curou, mas uma coisa ele não consegue vencer, que é a morte. Ele se diz filho de Deus mesmo, então vamos ver se ele tem poder sobre a morte. Aí na saída de um esquife da cidade, o filho daquela viúva aparecendo, filho da viúva de Naim. Jesus muda a história daquela mulher, ressuscita seu filho. A primeira vitória sobre a morte. Aí Jesus encontra Jairo. Minha filha está morrendo, minha filha está terrível. A situação da minha filha não tem mais solução. Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo. Aí já começaram a pensar, bem, ele tem poder sobre a morte, mas será mesmo? Ele ressuscitou um ali, ressuscitou um aqui, mas será mesmo? Eu quero ver se ele, talvez alguém tenha falado, quero ver se ele morrer, se ele consegue ressuscitar. Aí prendem a Jesus, nós sabemos de tudo que Jesus passou. Ele é crucificado. Os seus acusadores o apontam dizendo, eu quero ver agora você descer da cruz. Os inimigos da palavra, os inimigos de Jesus, olhando para aquela situação daquele homem totalmente maltratado naquela cruz, com as suas mãos e pés furados, a sua cabeça baixa, o seu espírito, quando ele dá o último suspiro, as pessoas veem a morte. Eu fico imaginando da alegria que eles tiveram. Ele morreu e não conseguiu vencer a morte sobre a vida dele, mas mal sabiam eles que quando Jesus morreu, o que parecia a derrota de Jesus foi vitória num cemitério, alguns metros dali. Enquanto Jesus suspirou, respirou, deu o último suspiro, aleluia, o Espírito de vida entrou no cemitério e começou a ressuscitar mortos, e levantava mortos daqui, levantava mortos dali. Daqui a pouco os mortos começaram a entrar no meio da cidade, e as pessoas começaram a pensar, o que está acontecendo? Será que tem relação com aquele nazareno que está morrendo na cruz? Sim, porque até quando ele morre, ele gera vida. Até quando a morte de Jesus foi concluída na cruz, a vida aconteceu lá no cemitério. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Jesus morre. Depois de 3 dias ressuscita. Ao terceiro dia ressuscitou. E ele ressuscita. Talvez quando ele apareceu a primeira vez, como foi relatado, aquelas mulheres se espantaram. E eu comecei a imaginar por que Jesus precisava aparecer para as pessoas. Ele prometeu que ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele promete algo a você ou a alguém, ele faz de tudo para que esse alguém veja a promessa cumprida.
Se Ele prometeu para você salvar uma pessoa lá do norte do país, Ele vai fazer de tudo com que essa notícia chegue até você, porque não adianta nada se houver uma promessa e você não vê a promessa cumprida. Então Jesus ressuscita, Ele aparece para aquelas mulheres, depois Ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus começa a aparecer para Pedro, os discípulos sem Tomé, depois com Tomé. Ele aparece para os 500, e Jesus começa a aparecer para todos aqueles que serviam a Ele. Depois Jesus subiu o assunto aos céus. Os anjos disseram: aquele que foi virá, mas Ele vai enviar o Consolador, esse Consolador que está aqui no nosso meio. Mas Jesus ressuscitou. Eu quero terminar a minha palavra nessa noite falando sobre o tema que nós colocamos para a igreja: frutos dessa ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, Ele levantou uma igreja mais poderosa do que era. Porque talvez alguém disse: peraí, o seu Jesus morreu. Aí, o segundo dia ele está morto. Foi crucificado na cruz. Não venceu a morte. Venceu a morte na vida de muitos aí, mas não venceu a morte na própria vida dele. Cadê ele? Cadê? Talvez um discípulo chateado, angustiado, dissesse o seguinte: ele falou que ia ressuscitar, e eu creio ainda que ele vai ressuscitar. É ainda o segundo dia, mas ele vai ressuscitar, porque ele é filho de Deus. Ele ressuscitou morto, ele curou, levantou paralítico, curou enfermos. O que é a morte para ele? Se ele venceu a morte na vida de outros, ele vai vencer a morte também na própria vida dele, porque ele é filho de Deus. Quem sabe aquela mesma pessoa pegou aquele discípulo depois do 3º dia. E aí, cadê o seu Jesus? Ressuscitou? Aí ele olhou bem para aquele acusador e disse assim: agora você segura aí. Sabe o que aconteceu com Jesus? Então, ao 3º dia ressuscitou. Se você quiser, eu levo você lá no túmulo dele, porque o túmulo está vazio. E eu vou te falar uma coisa: eu era crente com ele, eu era fiel com ele, eu era servo dele. Agora que ele venceu a morte, eu vou ser 3 vezes mais crente. Eu vou ser mais fervoroso, eu vou ser mais fiel, eu vou glorificar o nome dele. E aonde eu for, eu vou levar essa palavra. Aonde eu for, eu vou falar desse Jesus que venceu a morte e ao 3º dia ressuscitou. Primeiro fruto da ressurreição: o avivamento. Se Jesus tivesse morrido, seria como algumas religiões por aí. Seria como Maomé, morreu e não ressuscitou. Se fosse como outras religiões por aí, seus líderes morriam e não ressuscitaram. Você vai no túmulo de Buda, aqui jaz Buda. Agora você vai lá no túmulo de Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia, louva, glorifica, louva ele. Isso, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele ressuscitou, então o que eu vou fazer? Eu vou falar para todo mundo quem é o meu Jesus. Não é qualquer um, ele vence a morte. A ressurreição gera fruto. Qual é o fruto da ressurreição? O primeiro fruto, a fé renovada. Eu quero ver o demônio, o capeta, o vizinho, o inimigo que para uma igreja que crê no Jesus que ressuscitou. Eu quero ver a potestade que consegue parar um crente que fala: olha, eu sou servo de Deus, eu adoro a Jesus Cristo, Filho de Deus. Ao 3º dia ele ressuscitou, e se sua filha morrer, ele também pode ressuscitar. Aleluia, porque a fé é renovada. A ressurreição gera isso. A ressurreição gerou uma fé renovada. Aqueles discípulos viram que Jesus ressuscitou. Jesus subiu, Jesus não estava mais com eles. Aí um olhou para o outro e falou: o que vamos fazer? Vamos levar essa palavra aonde der que levar, vamos levar. E aí os discípulos começaram a ficar mais animados. Mas peraí, nós matamos o líder, segundo os homens lá da época. Nós matamos Jesus, está sepultado. Falaram para nós aí que o corpo dele não está no túmulo, mas com certeza roubaram. Como que esses discípulos continuam avivados, renovados, cheios de uma alegria que a gente não consegue entender? É por isso que ninguém entende o crente.
O crente que ora, ele é tão avivado que tem hora que ele até incomoda, porque ele quer orar, ele quer buscar. Ele não cumprimenta, oi, boa tarde, ele fala, a paz do Senhor Jesus. Ele está avivado, ele está renovado. Aqueles homens começaram a ser perseguidos e começaram a fugir. E nessa fugida deles, o que eles levaram consigo? A roupa do corpo. Mas o que? A fé. Levaram a palavra. Então eles eram perseguidos, e aonde eles paravam, quem sabe encontravam no buraco, numa caverna alguém. O que está acontecendo? Eu estou fugindo, estou querendo me matar. Ah, é? E você está fazendo o que aqui? Não, eu também estou escondido, não sei do que, mas estou escondido. Ah, é? Aí um olhava para o outro e falava, você conhece Jesus? Não, então eu vou contar a história dele para você. Foi assim que nós chegamos aonde nós estamos. Milhões e milhões de evangélicos, por quê? Porque a ressurreição gerou fruto, a ressurreição gerou uma fé renovada. A ressurreição gerou perdão de pecado. A ressurreição gerou a justificação. A ressurreição gerou nossa esperança. A ressurreição gerou, aleluia, eficácia na pregação. Como eu vou falar de alguém que é filho de Deus e que perdeu para a morte? Vê se há lógica nisso. Como eu vou falar de um Jesus que foi vencido por uma morte? É por isso que as pessoas, ao encontrarem e se debaterem e encontrarem esse evangelho que nós pregamos, elas ficam mesmo paradas, extasiadas. Você pode estar conversando qualquer assunto numa roda da empresa, uma reunião de amigos, mas quando você fala de Deus, todo mundo para. O bêbado para, o bagunceiro para. Há uma reverência que desce no lugar, parece que Deus prendeu todo mundo, falou, é hora de ouvir o evangelho. Arabrasondaramandácia. Fruto da ressurreição foi quando Jesus, depois de ter subido aos céus, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, e tinha umas pessoas sentadas, como não, ai de pra mandar de assúbia, pessoas reunidas como nessa noite, da canta, talvez, aleluia, nesse número que aqui está, aleluia, e o Espírito Santo desceu na casa, e aquele que era quietinho, de repente começou a dar glória, começou a dar aleluia, aí começou a ter visão, começou a falar em línguas estranhas, e foi batizado, foi cheio, renovado pelo poder de Deus. Isso é fruto da ressurreição. Sem a ressurreição não haveria igreja, sem a ressurreição não haveria fé, sem a ressurreição não haveria batismo com o Espírito Santo, sem a ressurreição não haveria mistério, sem a ressurreição não haveria Assembleia de Deus, sem ressurreição não haveria culto Santa Ceia. Então a ressurreição gerou fruto, e o maior fruto que a ressurreição gerou está do seu lado aí. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Isso. Olhou? Fala para ela assim, você é fruto da ressurreição de Jesus na cruz. Aleluia. Repete de novo, você é fruto da ressurreição de Jesus Cristo na cruz. Porque é um fruto gera semente. Todo fruto tem semente. Toda semente gera árvore. E toda árvore gera fruto. Todo fruto gera semente. Toda semente gera árvore. Toda árvore gera fruto. Tá entendendo? Você é fruto, né? Você é fruto? Então tá bom. Está na hora de gerar semente, viu, fruto? Está na hora de gerar semente, viu, fruto? Aleluia, está na hora de gerar semente, viu, fruto? Porque aí você vai gerar árvores frondosas, pessoas estruturadas, crentes fiéis. Você, olha aqui. Você que ora mais. Andar aqui assou, você que é avivado, que entra no mistério de Deus, arabraçou, dá lugar. Sabe por que tem que dar lugar? Porque o seu fruto vai gerar uma semente na pessoa que está do lado. Aí a pessoa que está do lado vai sentir uma glória, e aí vai ser totalmente influenciado por você.
Então fruto, ele gera semente, ou seja, fruto, ele vive frutificando. O maior fruto da ressurreição é você. Você que estuda a palavra, que prega a palavra. Você que aconselha, continua aconselhando. Você que faz a obra, continua fazendo. Continua influenciando a irmã do lado, o irmão do lado. Você que canta, continua cantando. Canta bem mesmo, louva a Deus mesmo. Sabe por quê? O fruto da ressurreição. Deus precisa de você para gerar mais fruto. Amém? Pastor da igreja pode ficar em pé? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.